Já dizia um velho ditado: é pra frente que se anda. E a palavra de Deus também ensina assim, viu? Em Provérbios capítulo 4, versículo 25. Os teus olhos olhem para o que está à sua frente e o teu olhar esteja fixo no que está adiante de ti e não atrás. Muitas pessoas, elas não conseguem crescer na vida, avançar na vida, porque elas estão presas em coisas do passado, assuntos mal resolvidos, ciclos que já eram para estar fechados e a pessoa insiste ali em mantê-los abertos. É como uma passagem na Bíblia, em aqui 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21, versículo 8 em diante. Na ocasião, 7 varões tinham sido mortos. Dentre esses 7, 2, Armoni e Mefibosete, eram filhos de uma mulher chamada Rispa. Uma mulher ali, uma mãe zelosa, dedicada. E olha só o que ela fez. Quando aqueles varões foram todos mortos, enforcados e deixaram eles ali pendurados, Rispa, desde o início da ceifa de cevada até chegar às primeiras chuvas, cerca ali de 5, 6 meses, ela ficou ali guardando aqueles corpos. Ela não deixava nem de dia nem de noite com que os animais se aproximassem dos corpos, e ela se dedicou ali, abriu mão de estar ali na ceifa, na lavoura, na agricultura, na colheita, para cuidar daqueles corpos, em especial de 2 que eram filhos dela. Mas deixando o sentimentalismo de lado e vindo para o mistério, para a racionalidade do espírito, adiantou alguma coisa? Nada. O máximo que Rispa conseguiu foi chamar a atenção do rei Davi e fazer com que depois ele ordenasse para que pegassem aqueles ossos já, aqueles cadáveres, e dessem um enterro digno. Mas ela não conseguiu trazer aqueles homens à vida, não conseguiu os filhos dela de volta. Investiu meses da sua vida, arriscou a sua saúde, arriscou a sua própria vida ali, espantando os animais, guardando aqueles corpos, mas estava guardando algo morto. Agora vamos para o mistério da palavra. Quantas pessoas elas estão, por exemplo, congregando em seus ministérios, em suas igrejas, mas já perceberam que ali não tem a palavra de Deus, que Deus não age ali, já perceberam que a liderança é uma liderança corrupta, que a obra é uma obra que vive em hipocrisia, mas a pessoa, por costume, por comodismo, por conveniência, ou até por medo da liderança, medo do pastor, continua congregando ali, investindo seu tempo, investindo sua saúde, investindo seu dinheiro, uma obra morta, e uma obra que já foi reprovada por Deus, assim como Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, onde Deus chega para o profeta Samuel e pergunta: Samuel, até quando você terá pena de Saul, terá dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? E eu, Deus, já escolhi outro para liderar o meu povo, já escolhi outro para ser rei sobre Israel, a saber, Davi. Então, Deus teve que chegar para Samuel e falar: Samuel, eu já rejeitei Saul. Eu não quero mais Saul como rei. Saul errou, Saul pecou, falhou. Eu já o rejeitei. Até quando você vai ficar insistindo em Saul, tendo pena, tendo dó de Saul? Assim é também nas nossas vidas. Quantas vezes a gente já percebe ali que aquela sociedade na empresa, ou aquele relacionamento, aquela amizade, ou aquela obra da qual nós participamos, já não tem mais fruto algum, já foi reprovado por Deus, já não te faz bem, é um relacionamento abusivo, é uma amizade tóxica, enfim. Mas a gente insiste em permanecer naquilo, por dó, por pena, por comodismo, conveniência, medo do futuro, enfim, cada um tem os seus motivos. Mas lembra desse algo, tem momentos que é necessário a gente fechar um ciclo. Sim, como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, mas há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de se aproximar, de acolher, mas há tempo também de deixar ir, de se afastar. Há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de vida, há tempo de morte. Há tempo determinado para todas as coisas. Nós devemos ter a sabedoria e a ousadia para saber entrar, mas também saber o momento certo, de sair. Um grande exemplo aqui, ainda falando um pouco aqui de Davi, em 2 Samuel capítulo 12, quando a gente medita do versículo 18 em diante, onde ali um filho de Davi ainda muito pequeno, criança, estava ali doente, e Davi, o rei Davi, orou, intercedeu, jejuou, se humilhou perante Deus para aquela criança, porém aquela criança veio a óbito. E o que Davi fez? Tomou um banho, trocou as vestes, foi se alimentar, foi banquetear, foi se alegrar.
Os funcionários, né, os súditos do rei Davi até estranharam. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Pela criança viva ele se humilhou, ele jejuou, ele orou, ele chorou. Mas agora que a criança morreu, ele está festejando, vida que segue. E Davi trouxe uma resposta muito sábia naquele momento para os seus súditos, para os seus funcionários. Ei, pela criança viva eu ainda podia fazer alguma coisa, mas agora que morreu eu não posso fazer nada. Um dia eu vou até ela, eu vou morrer, mas ela não vai sair da sepultura e voltar para mim. Então, vida que segue. A dor do luto fica, a saudade fica, mas vida que segue. Assim é também na nossa vida. Lembrando, nos relacionamentos, em uma obra, em uma amizade, em uma sociedade de uma empresa. Amós 3, capítulo 3, versículo também de número 3, Amós 3,3 já diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não tem como. Então é duro, é difícil você perceber ali que daquela laranja que você tanto espremeu, já não tem mais suco para sair. É duro, mas chega um momento que você tem que largar aquele bagaço fora, tem que jogar fora, tem que seguir sua vida adiante. Nossa, mas eu construí essa empresa com tanto carinho, com tanta dedicação, fizemos uma sociedade, mas agora a gente não está se entendendo, a gente não está entrando em um consenso. Chega momentos que você tem que fechar aquele ciclo. Olha, um relacionamento, um casamento, mas fulano me abandonou, fulana me traiu, fugiu, formou outra família. Ah, mas eu quero recuperar, eu quero que ele volte a me amar. Muitos recorrem até ao ocultismo, magia negra, macumba, para tentar recuperar aquela pessoa. Ei, você tem que entender que muitas vezes foi bom, mas se a pessoa não quer mais, ou se a pessoa não te ama mais, chega um momento que a gente tem que deixar ir. Olha, eu fiz parte daquele ministério por 10 anos, 20 anos, eu fiz a obra, eu fiz aquilo, mas você viu que se corrompeu, não querem se consertar, não querem buscar a Deus, mas você quer buscar? Então feche esse ciclo da sua vida e vá buscar um outro ministério, vá atrás de iniciar um novo ciclo na sua vida. Guarda isso no seu coração. Não adianta a gente fugir. É difícil muitas vezes quando algo chega ao fim. É difícil quando muitas vezes a gente sofre a dor do luto, da perda, quando a gente vê um sonho de uma vida toda desmoronar. É difícil. Mas enquanto você não fechar aquele ciclo, você não vai conseguir ir adiante na sua vida. Lembra que Jesus, em alguns momentos, ele dizia, olha, calma, não é chegada a minha hora, não é a minha hora ainda. Mas, quando chegou finalmente essa hora, Jesus ele disse em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, agora o meu coração está angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi justamente para esta hora que eu vim. Então, durante um bom tempo, realmente não havia chegado a hora de Cristo. Mas quando chegou a hora, por mais que o coração dele se angustiou, ele foi adiante. O que eu vou fazer? Eu vou fugir dessa hora? Não, eu vou ter que encarar essa hora. Eu vim para essa hora. E ele foi adiante. Então guarda isso no coração. Há momentos na sua vida que é necessário você fechar um ciclo, você encerrar uma história, você fechar um livro. Muitas vezes não é nem virar a página, é fechar o livro e partir para uma outra história. É difícil, é difícil. Guarde as boas lembranças, guarde os ensinamentos que surgiram daquilo, mas feche aquele ciclo e vai adiante. Os teus olhos olhem para o que está adiante de você. Lembra de algo também em Mateus capítulo 15, versículo 16 e também o versículo 17, onde Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, eita, nem vocês compreenderam essa parábola, nem vocês compreenderam esse ensinamento? Olha, tudo que entra pela boca, ele segue o seu curso natural no ventre. Algumas coisas são aproveitadas pelo corpo, outras não são aproveitadas. E o que o corpo faz? Joga fora. Mateus capítulo 15, versículo 16 e 17. Agora imagina, se o corpo humano, aquilo que Deus criou, começasse a reter todo tipo de comida, todo tipo de líquido, chega uma hora que a gente não ia aguentar mais. Então a própria comida no nosso organismo tem o seu ciclo. Aquilo que serve, fica. Aquilo que não serve, joga fora. Não adianta ficar acumulando no ventre. Assim é na nossa vida. Aquela amizade que te serviu, mas que agora te traiu, é tóxica. Aquele relacionamento que um dia foi bom, mas agora está abusivo. Aquele ministério que um dia começou no espírito, mas agora está na carne. Enfim, um projeto, uma empresa, uma obra, uma sociedade que um dia você começou ali e deu certo durante tanto tempo, mas agora está dando mais estresse, prejuízo do que uma edificação, do que o lucro. Irmãos e irmãs, chega uma hora que a gente tem que encarar a verdade. Esse ciclo acabou. Esse ciclo fecha hoje. Não adianta você ficar cutucando aquela ferida
que já era para estar fechada, mas você insiste em manter aquilo ali aberto. Vai para frente, vai adiante. Saiba o momento de entrar, mas saiba também o momento de sair. Saiba o momento de iniciar uma obra nova, mas saiba também o momento de ter sabedoria e coragem para dizer: isso acabou, isso não é mais para mim. Saiba o momento de fechar ciclos na sua vida e ir adiante. Se Saulo não tivesse fechado o ciclo dele como fariseu, jamais teria se tornado um apóstolo de Cristo. Se Saulo não tivesse fechado o seu ciclo de crescer ali aos pés de Gamaliel no ensinamento da lei, jamais teria alcançado a Cristo, crescido ali no conhecimento da graça e se tornado um grande homem de Deus. Para você ir adiante, certas coisas têm que sair da sua vida. Tenha coragem, tenha fé, tenha ousadia, mas feche os ciclos que devem ser fechados na sua vida. E vá adiante.